A gente já vai falar de uma goleira que voltou à seleção brasileira. Beatriz Consolim conversou com a Kemily, paredão do Fluminense, e ela contou sobre a preparação para a Copa do Mundo, falou também sobre a expectativa de participar do torneio. Vamos assistir. Olá, amigos da Record News. Gente, estou muito feliz. Eu estou aqui hoje com a goleira Kemily, do Fluminense, que está na seleção brasileira, voltou a ser convocada pelo técnico Arthur Elias. Ela apareceu tanto na lista para os 2 amistosos contra os Estados Unidos, quanto na lista para o período de treinos com a seleção em Itu. Ela agora está no Fluminense, foi multicampeã pelo Corinthians e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa nova fase que ela está vivendo. Kemily, muito obrigada por falar com a gente. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Kemily, falar um pouco agora da sua volta à seleção brasileira. Você tinha ficado um tempinho fora das listas. Como que você está se sentindo agora em voltar a vestir a camisa da seleção brasileira? É sempre muito gratificante, ainda mais nessa reta final de Copa do Mundo. Então, estou tentando aproveitar ao máximo. Estou muito feliz, estou dando o meu melhor para, quem sabe, voltar mais vezes. Conta pra gente, assim, como que tem sido esses trabalhos aí agora com o Arthur Elias? Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um. Primeiro, como foi com os Estados Unidos e agora, como tem sido esse período em Itu, até as diferenças, o que você tem sentido em relação a cada grupo também? Com certeza tem uma pequena diferença. O Arthur, o primeiro grupo já tem um convívio muito maior aqui na seleção brasileira, até mesmo com o trabalho novo do Arthur, que é um modelo de jogo um pouco diferente e único no mundo. Ele deixou isso bem claro, que a seleção brasileira vai jogar de forma única e agressiva. Então, é um trabalho que normalmente a gente não tem o costume de jogar nos clubes, então ele tem frisado muito isso, tentado passar o máximo de informação. A gente tem muitas reuniões para a gente entender. A diferença é que hoje aqui em Itu, a gente tem reuniões mais técnicas para entender e compreender as ideias deles e de modelo de jogo. Já na outra, era um pouco mais específico para enfrentar os Estados Unidos. Então, ele deixou bem claro que a gente sempre vai jogar a nossa identidade, mas, claro, usando todos os pontos fortes da seleção para que a gente possa entrar e poder ser efetivos nos pontos fracos das outras seleções. Então, na outra convocação, ele frisou muito os Estados Unidos. A gente estudou muito elas, os pontos fortes e fracos delas, para a gente explorar. E hoje, aqui em Itu, a gente treina mais pensando nos pontos fortes do Brasil e como o Brasil vai jogar a Copa do Mundo. E ele já está implementando, então, com essas meninas que estão chegando agora, algumas não são muito convocadas, esse sistema dele único, até que a gente viu contra os Estados Unidos, ele está sendo aplicado também agora já, desde o começo? Como que está sendo essa adaptação também das meninas a esse sistema do Arthur Elias? Sim, ele tá, desde o primeiro dia, ele deixou bem claro que todas que estão aqui têm a chance de estar na Copa do Mundo e que todo mundo precisa entender e praticar o modelo de jogo dele. Então, todos os treinos estão sendo bem proveitosos. Como eu falei, temos muitas reuniões, muitos momentos também para ter uma troca, porque necessita-se dessa troca, até porque a gente não tem tanto convívio com esse modelo de jogo. Mas eles estão sendo incríveis, os treinos aqui estão sendo muito proveitosos, acredito que todos estão aproveitando da melhor forma para observar, para praticar e para adquirir muito conhecimento, porque todo mundo quer estar na Copa do Mundo. E Kemily, ainda sobre esse esquema de jogo do Arthur Elias, a gente viu, principalmente no primeiro jogo aqui em São Paulo, muita intensidade. Ele fala muito sobre essa marcação individual e que vai ser assim mesmo, que vai ser o estilo de jogo da seleção brasileira. No segundo tempo, talvez não conseguiu manter todo aquele ritmo. Como que tem sido também a preparação física de vocês? Sei que não é tanto também a sua parte, mas como que você tem sentido essa parte física e também a mental que ele tem trabalhado com as jogadoras para não deixar esse ritmo cair? Porque é um estilo de jogo que exige muito de todas as atletas, né? Eu acho que é normal ter uma diferença entre o primeiro e o segundo tempo, mas a gente olha os números depois, os números são muito parecidos de todas as seleções, até porque no modelo individual, quanto a minha atleta que eu estou marcando corre, eu também vou correr, teoricamente, né? Talvez tenha um pouco de diferença, mas a diferença é mínima. Então, eles estão frisando muito isso. Acho que os atletas já entenderam que o modelo de jogo dele, o quanto a gente tem que se dedicar, não só aqui, né? Porque aqui a gente tem pouco ganho físico. Aqui é mais na parte técnica, na parte tática, de entendimento. Mas entender que a gente tem que se cuidar fora do clube e aperfeiçoar cada vez mais
tanto nosso lado mental como nossa parte física. Eu acho que todo mundo está nesse caminho, todo mundo pensa da mesma forma e a gente sabe que alto nível sempre vai querer e requerer muito da gente, de treinos extras, de se dedicar ao máximo. Eu acho que todo mundo está com esse pensamento e por isso que está dando tão certo. E agora, Kemily, no primeiro jogo na Neoquímica Arena foram mais de 30 mil pessoas no público, no segundo mais de 55 mil. Na Arena Castelão foi o maior público do ano, o terceiro maior público da história do futebol feminino aqui no Brasil. Como foi para vocês chegarem, sentirem a energia da torcida, verem tanta gente nos estádios? É sempre muito especial, muito gratificante representar a seleção brasileira, ainda mais com o estádio lotado, acompanhando o futebol feminino. Isso é até difícil encontrar palavras, porque foram cenários diferentes, mas de energias totalmente iguais e tenho certeza que a Copa do Mundo vai ser melhor ainda. Então, sentir esse gostinho novamente. Castelão, como você falou, foi uma festa incrível de arrepiar. Eu posso falar por mim que eu nunca tinha jogado no Brasil com a seleção brasileira, então foi de se emocionar, foi uma linda festa. Infelizmente o resultado não foi o que a gente queria, né, da forma que a gente buscou o tempo todo, mas não tenho nem palavras para expressar e eu tenho certeza que a Copa do Mundo no Brasil vai ser linda demais. Agora, Kemily, no segundo jogo a gente teve muitas críticas em relação à arbitragem, as jogadoras saíram muito bravas, falando que as atletas dos Estados Unidos tinham feito muita provocação. Conta um bastidor pra gente, assim, o que você ouviu das atletas reclamando, depois vocês no vestiário ali, que vocês conversaram, a Marta ficou revoltada, até depois postou nas redes sociais. Como é que foi essa conversa depois de vocês nos bastidores ali no vestiário depois do jogo? O que as americanas também, o que você ouviu, o que você sentiu delas? Qual foi a percepção que você ficou das jogadoras dos Estados Unidos depois desses dois amistosos? Eu acho que desde o primeiro jogo a gente já estava bem incomodada com a arbitragem. Uma arbitragem que a gente sentia um pouco tendenciosa, né? Estava um pouco tendenciosa assim para os Estados Unidos, a gente sentiu isso. E no segundo jogo ainda foi mais discrepante, né? Essa sensação que teve. Então a gente ficou bem revoltado, a gente tentou manter a cabeça firme no jogo, mas estava assim, um clima muito desagradável pra gente, porque a gente estava apanhando muito, estava sofrendo muitas faltas, ela não estava dando, e aí a gente encostava nas americanas. Então, em todo instante, o Arthur pediu pra gente ter calma, mas às vezes, né, a gente não consegue ter isso. A gente tentou conversar entre a gente, que não ia ter que ser contra a arbitragem mesmo, tentar trazer a arbitragem pro nosso lado, só que é um pouco difícil. E acho que as atletas falaram, a Marta, a Angelina, o próprio Arthur falou, a gente sentiu sim um pouco de preconceito quanto à arbitragem, contra a gente. Mas é isso, a gente falou que graças a Deus aconteceu isso antes da Copa, que dá tempo da gente se revoltar e falar para o mundo também, para ter esse cuidado a mais. E não durante a Copa, que com certeza afetaria, né, um resultado de um trabalho de longo prazo. Então, foi mais ou menos isso. Agora é bola para frente e se preparar para que na Copa do Mundo a gente possa lutar contra essa adversidade também, caso aconteça. E agora, Kemily, falar um pouquinho do seu ano no Fluminense, foram campeãs da Copa Rio, como que tem sido essa sua adaptação? Você tem feito grandes partidas pela equipe carioca, como que foi essa mudança para você? O que você está sentindo da equipe? Para mim está sendo maravilhoso, estou me sentindo feliz, estou me sentindo leve. Fui muito abraçada pelas meninas do Fluminense, por toda a comissão. Tô gostando muito de trabalhar com o Fernando e com as goleiras que estão lá. Eu acho que a nossa troca no dia a dia é muito sadia, é um clima muito agradável. Então, não é por nada que eu estou aqui novamente. Estou feliz, estou podendo desempenhar bem. Tô amando o Fluminense e pretendo poder ajudar o Fluminense cada vez mais a chegar no topo. Kemily, muito obrigada por conversar aqui com a gente da Record News. Agradecemos muito a sua participação. Obrigada, gente. Quando precisar, estou sempre aqui. Sempre bom falar com vocês, poder dividir um pouquinho. Torcemos muito pelo seu sucesso. Vai brilhar muito ainda com essa camisa, viu? Amém, amém. Espero, sim, espero. Gente, essa foi a nossa conversa com a Kemily, goleira do Fluminense, agora também na seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Conversou sobre bastante coisa aqui com a gente. E é isso, vamos torcer muito pelo nosso Brasil na Copa do Mundo do ano que vem.